Tua direção para as nossas vidas, meu Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, por isso eu oro, repreendendo toda força contrária, repreendendo todo mal que se levanta contra os filhos de Deus. Que a graça e o poder do Senhor seja manifestado nessa noite. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Não é uma palavra extensa, mas uma palavra breve, devido às apresentações e à ceia que nós temos hoje à noite. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e o tema dessa palavra é mulheres extraordinárias. Será que você conhece uma mulher extraordinária? Alguns já falaram glória a Deus, já começaram a entender a mensagem desde o princípio. Você conhece uma mulher extraordinária? Eu conheço. Amém? Glória a Deus. Amados, eu não vou ler o texto, mas a minha palavra hoje ela está baseada no primeiro capítulo de Êxodo. Anota aí nas suas anotações, no seu caderno, primeiro capítulo de Êxodo e primeiro capítulo de 1 Samuel. Você vai entender durante essa mensagem o que eu quero dizer contigo nessa noite e o que o Senhor quer falar contigo. Amado, quando você começa a estudar um pouco a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Velho Testamento, você observa que o povo de Israel sempre passaram por lutas e desafios. O povo de Israel, desde os dias de Abraão, quando Abraão vai para a terra onde Deus manda ele ir, e ali ele nasce Isaac, depois Jacó, a história continua, até chegar nos dias de José, na terra do Egito. Então José se levanta com uma grande multidão de descendentes naquele lugar, mas ali começa um jugo de escravidão. Embaixo da servidão de Faraó, o povo se torna escravo naquele lugar. E aí nós, continuando lendo a história, nós vemos esse povo saindo da escravidão, passando pelo deserto e alcançando a terra onde o Senhor tinha prometido para eles. Mas logo passando um bom tempo, depois da morte de Josué, a gente vai ver períodos na história desse povo, aonde a escravidão retornou, aonde o jugo veio para cima deles, dos inimigos. Sempre os inimigos estavam se levantando contra esse povo. Sempre havia uma perseguição, uma luta, uma batalha para vencer. Mas, amados, se você observar bem, que todas as lutas e batalhas que o povo de Deus atravessou sempre estava relacionado com a frieza espiritual e com o abandono da fé. Todas as vezes que esse povo eles abandonava a fé que eles tinham em Deus, todas as vezes que a frieza espiritual abatia esse povo eles experimentavam a perseguição e a opressão dos inimigos. Os inimigos se levantavam, eles criavam força e vinham contra o povo de Israel. Amados, o que eu quero trazer para você nessa noite é que o povo de Israel sempre enfrentou crises, sempre enfrentou batalhas. Você que está aqui nessa noite também, você tem histórias de crises, história de batalhas, que muitas você venceu e muitas você está enfrentando. Mas todos nós também enfrentamos crises e enfrentamos batalhas. Mas interessante que naqueles dias que o povo de Israel, peregrinando na terra do Egito e também na terra que Deus colocou eles enfrentavam lutas e batalhas, e muitas vezes eles estavam oprimidos pelo inimigo, e aí era a hora que levantavam o clamor. Amados, parece que naquele momento de maior dor e maior sofrimento, eles lembravam que existia um Deus poderoso que poderia dar livramento. No momento de maior intensa batalha, de maior perseguição, parece que havia ali um momento de lucidez, onde eles lembravam: nós precisamos de Deus. Somente Deus para nos tirar da situação que nós estamos vivendo. Nós, se buscarmos e invocarmos a presença do Senhor, temos a certeza que Ele pode responder. Então um clamor era levantado, e eles começavam a clamar a Deus, pedindo: Deus, nos envia alguém para nos libertar. Deus, ouça as nossas preces, nossos clamores, não nos deixe aqui oprimidos embaixo desse jugo, embaixo da perseguição.
E amados, quando eles se reuniam em clamor a Deus, as orações daquele povo então era ouvida por Deus, o clamor subia aos céus e Deus, ouvindo a oração, eu imagino Deus naquele momento dizendo assim: houve arrependimento. O povo que estava desviado agora me clama para que algo aconteça, por uma intervenção. E naquele momento de clamor, Deus enviava uma resposta. E quando ele enviava a resposta, ele enviava um homem, ele enviava alguém para ser um libertador. A história tem vários libertadores, mas eu quero falar de dois para você nessa noite, e você vai entender a história que eu quero contar para você. Um desses libertadores, com base em Êxodo, no capítulo 1, se chama Moisés. Moisés foi um libertador do povo que estava escravo na terra do Egito. Era um período muito difícil. Se você ler aí o capítulo 1, Faraó, ele estava com medo, porque o povo cada dia estava ficando mais numeroso. Cada dia o povo hebreu estava se multiplicando, e ele estava ficando com medo de um dia eles se levantarem contra o Egito, deles se aliarem a algum exército inimigo e vir atacar a terra do Egito. Tanto é que Faraó mandava e ordenava que eles trabalhassem mais, que eles ficassem mais ocupados. Então eles tinham que produzir mais tijolos, eles tinham que trabalhar mais a favor da terra do Egito. E além disso, como se não bastasse, Faraó teve uma brilhante ideia, uma ideia que surgiu das profundezas do inferno. Ele procurou as parteiras daquela época e mandou dizer: escuta, todos os filhos das hebreias, aqueles que nascerem, os meninos que nascerem, quando eles nascerem, vocês vão matá-los. No nascimento, nasceu, é menino, eu quero que ele morra. E as parteiras, com o temor de Deus, elas passam algum tempo e elas retornam para Faraó dizendo assim: Faraó, não tem jeito, porque as mulheres hebreias é diferente das mulheres egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram uma cria. Quando a gente chega lá, elas já ganharam um neném. A gente não fica nem sabendo. Faraó, ouvindo aquilo, então ele toma uma outra decisão ainda pior. Então ele manda agora os seus homens, os seus soldados, o povo do Egito, a fazer o seguinte: quando vocês ouvirem, saberem que uma criança está para nascer, fiquem de olho, tomem cuidado. Se nascer um menino, vocês vão pegar esse menino embaixo da minha ordem e vão lançá-las no rio Nilo. Faraó, dessa forma, ele queria diminuir a taxa de crescimento, ele queria enfraquecer o povo hebreu, eliminando os meninos. Agora, vem comigo, imagina a situação daqueles casais, as mães daquela época. A gente acompanha as mães, acompanha os casais e a gente observa o período de pré-natal. É um período que aquele casal está sonhando, estão preparando, estão escolhendo o nome da criança. Se for menino, se chama João, se for menina, se chama Maria. Faz a ultrassonografia. Se o marido é flamenguista, ele já prepara uma camisa pequenininha do Flamengo, para na hora que ele nascer lá na maternidade, a primeira camiseta que ele vai vestir é do Flamengo, para depois não se arrepender. Então cria-se muita expectativa, muitos sonhos são projetados, muitos sonhos de realizações naqueles dias do pré-natal estão sendo preparados para acontecer. Mas já imaginou um exército agora, um governo onde fala assim: todos os meninos homens que nasceram vão morrer? E aí de repente a esposa descobre, a mãe descobre que ela está grávida de um menino. E como ela está grávida de um menino, ela sabe que quando chegar o nascimento, no dia que é para ser o dia de maior alegria, será o dia de maior tristeza. Ela vai ver o filho dela nascer, mas no mesmo dia também ela verá o filho dela morrer. Imagina o que passa na cabeça de uma mãe dessa.
o que passa na cabeça de um casal com expectativas de construir uma família, e agora eles sabem que o primeiro desafio que eles vão enfrentar é a perda do filho. Amados, existe uma situação que eu observo na Bíblia, que sempre quando Deus vai levantar um libertador, Ele levanta um libertador nos momentos de crise. Porque se você for olhar para a história, você fala assim, poxa, por que Deus preparou o nascimento de Moisés justamente no período de maior perseguição? Moisés não poderia nascer nos anos anteriores à perseguição de Faraó? Ou então de repente Faraó arquivar o caso e aí agora sim a mãe dar a luz a Moisés? Mas Deus sempre nos surpreende. Deus ele vai sempre surpreender o ser humano. Então nos momentos de maior crise, no momento de maior clamor, é no momento aonde Ele levanta os seus libertadores. Naquele momento de opressão na terra do Egito, é naquele momento que também um libertador é levantado, e o nome dele é Moisés. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, temos vivido dias de crises nesse país e no mundo. E a nossa oração é para que Deus levante homens e mulheres como libertadores dessa nação, desse país e do planeta Terra, em nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres que farão a diferença. Um segundo exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 1, fala a história de Samuel. Amados, muito interessante a história de Samuel, que também é uma criança que ele vem justamente num período de frieza espiritual. Israel, ela se esfriou espiritualmente, até os próprios sacerdotes que eram responsáveis para levar o povo a Deus, os sacerdotes estavam se desviando do caminho do Senhor, faziam coisas que não agradavam a Deus. Era um período de frieza espiritual, e se você ler o livro de Samuel, você vai perceber que Deus já não falava com aquela nação. Eles já não ouviam mais a voz de Deus, porque tamanha era a frieza espiritual. E em certa ocasião, eles dentro de uma batalha contra os filisteus, eles já tinham perdido a primeira batalha, e agora eles precisavam continuar batalhando, e um dos soldados teve uma grande ideia: vamos trazer a arca para dentro da peleja. Vamos trazer a arca e vamos colocá-la lá no meio, porque nós sabemos que a arca representa a presença de Deus. Temos os nossos registros históricos que todas as vezes que a arca estava no meio, a vitória foi garantida. Então eles pegam a arca do templo e levam para o meio da batalha, e quando a arca entra no meio do arraial do povo de Deus, há um brado de vitória, como aquelas torcidas organizadas. Eu imagino que o chão tremeu naquele momento, tanto é que os filisteus ficaram com medo. Os filisteus falaram assim: nossa, eles trouxeram a arca para o meio do ajuntamento, eles trouxeram a arca e está lá agora com eles vão nos vencer. Eles pensaram nisso. Então a batalha começou a acontecer, por incrível que pareça. Naquele dia, Israel perdeu a batalha. E para piorar, além de perder a batalha, os filisteus levam a arca embora. Amados, quando eles levam a arca embora, uma das esposas de um sacerdote, ela fica sabendo, e ela faz uma declaração dizendo: Icabode, pois a glória de Deus, porque a arca representava isso. Mas a arca, ela representava muito mais, porque a arca representava a identidade daquele povo. Então, quando a arca foi levada para a terra dos filisteus, uma nação que já estava fria espiritualmente, agora perderam a identidade que eles tinham em Deus. Esse era o cenário nos dias de Samuel, do pequeno Samuel, uma criança que cresceu e foi colocada dentro do templo. Esse era o cenário nos dias de Samuel.
momentos de crise, aonde o povo começou a clamar por um libertador, que Deus dos céus tivesse misericórdia e mudasse a sorte deles. E em resposta à oração daquele povo, Deus envia Samuel para trazer libertação para o povo que estava oprimido. Escuta bem, eu contei para você duas histórias de dois libertadores. Temos mais na Bíblia, mas essa noite eu quero trabalhar com esses dois. Estou contando para você de um libertador que Deus levantou, e o nome dele se chama Moisés, libertador do povo hebreu que estava cativo na terra do Egito. Um homem que Deus usou poderosamente, que até hoje é reconhecido como um libertador da nação. E também estou contando uma história para você de um homem chamado Moisés, de Samuel, que Deus levantou no momento oportuno, também para dar livramento ao povo hebreu, também para trazer juízo, trazer libertação para um povo que estava cativo. Então nessa noite nós temos duas histórias. Nós temos a história de Moisés e temos a história de Samuel. Mas o que eu acho interessante é que essas duas histórias, elas têm pontos em comuns. E o ponto em comum que eu vejo nas duas histórias é a mãe que eles tiveram. A mãe fez toda a diferença na história. Porque quando a gente volta para a história de Moisés, naqueles dias onde então as crianças, os meninos que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo, ainda havia a opressão, a perseguição, a escravidão, mas é naqueles dias que uma mulher chamada Joquebede está grávida de um sonho, grávida de um filho. Agora vem comigo nessa história, imagina Joquebede grávida, e ela ali com aquele bebê no seu útero. Naquele tempo não tinha ultrassonografia, mas eu acredito que as mulheres naquele tempo falavam assim: nossa, a sua barriga tá, né? Um menino que vai nascer, porque está pontuda, está assim, está assado. Não era assim antigamente, está mais larguinha, mais inchada, então vai ser menina, né? Então havia todo esse comentário. Agora imagina as amigas de Joquebede, falam assim: Joquebede, misericórdia, e agora Joquebede, o que você vai fazer? O que você vai fazer, Joquebede? Quando seu filho nascer, Faraó pediu para lançar no rio Nilo. Chegava outra mulher e falava assim: Joquebede, Joquebede, onde você está com a cabeça? Porque você não se preveniu, e agora? O que você vai fazer, Joquebede? Imagino que outra também chegava e falava assim: Joquebede, olha, nem pegue amor por essa criança, nem pegue amor, porque aí você sofre menos, Joquebede, o sofrimento será menor. Imagina o que passava na cabeça dessa mãe que estava grávida, estava perto do dia de dar à luz, um dia que é para ser comemorado com grande festa, seria também um dia de grande tristeza. A palavra diz que Moisés nasce, e eu imagino, né, os médicos dão um tapinha no popô da criança para que ela chore. Eu imagino Joquebede colocando a mão na boca de Moisés e... Eu imagino se Moisés ia abrir a boca para chorar, ela já segurava no peito, já com aquele medo, olhando se um soldado, alguém iria passar, e segurando, escondendo aquela criança. Mas quando completa 3 meses, ela via que seria impossível manter aquela criança em secreto, e ela precisava tomar a dura decisão. E agora, o que fazer? Entregar nas mãos de Faraó? Continuar criando a criança escondida, correndo o risco de ser descoberta? Essa mulher prefere entregar nas mãos do Senhor. Como assim? A palavra diz que ela pega um cesto de junco, né, uma palha na beira do rio Nilo. Ela monta aquele cesto de junco e ela passa betume, é o pinche, para ficar impermeável, e ela coloca aquela criança dentro daquele cesto.
Mães que estão aqui neste lugar e pais presentes, será que nós conseguiríamos fazer isso com o nosso filho e colocar ele no Rio Cuiabá para rodar, que nem diz o Cuiabá? Deixa rodar. Aqui no Rio Cuiabá tem piranha, tem jacaré, lá tem crocodilo do Nilo que dá 5 metros de comprimento. Seria um bolinho de queijo pela manhã. E agora imagina aquela mãe, ela pega o filho dela e ela vai para aquele cestinho e ela pega aquela criança e vai colocar dentro do cesto, está com o seu corpo na água e vai debruçar aquela criança. Imagina as lágrimas dessa mãe com o filho dela, que ela amou, que ela sonhou, planejou, agora está dentro de um cesto e ela está pronta para soltar o cesto. A partir daquele momento que ela vai soltar aquele cesto, a vida daquela criança está totalmente nas mãos do Senhor. E ela decide soltar. Quando ela decide soltar, amados, aquele cesto, eu vejo que naquele momento Deus começa a agir. Naquele momento Deus começa a operar naquela situação, porque aquele cesto começa a descer e de repente lá embaixo tem a filha de Faraó tomando banho ali na beira, na margem, a filha, a irmã mais velha de Moisés correndo pela margem, olhando para onde o cesto ia parar, e de repente agora a filha de Faraó manda puxar o cesto para a margem e ela vê uma criança. Ela pega aquela criança, levanta, olha para ela e ela fala assim: vou criá-lo como meu filho, será o meu filho. Ela coloca o nome de Moisés, que Moisés na tradução quer dizer, vindo das águas. E ela toma agora como filho, mas como ela não podia amamentar, de repente chega uma criança e olha assim e faz uma pergunta: olha, eu conheço alguém que pode dar um leite para essa criança, que pode amamentá-la. Ela: você conhece uma criança? Sim, ela mora ali embaixo, o nome dela é Joquebede. Olha como Deus faz. Primeiro, a Joquebede precisou abrir mão, mas quando ela abre mão, o Deus que sempre nos surpreende devolve agora nos braços dela Moisés, e ainda com salário, ainda agora com salário. Amém? Então veja a atitude dessa mãe, foi uma atitude corajosa e de confiar em Deus. Então nessa noite eu quero que você aprenda junto comigo, como estou aprendendo nessa noite, que nós precisamos ter atitudes corajosas e precisamos confiar em Deus. Quantos estão me entendendo? Muitas vezes você está agarrado a situações e você fala assim: eu não solto, eu não vou soltar, eu vou até as últimas consequências, não estou nem aí se não vai dar certo, se eu vou perder, eu não quero nem saber. Deus está falando assim: solta, entrega nas minhas mãos, deixa que eu faço. E muitas vezes nós tentamos segurar, mas se segurar, pode perder. Se ela tivesse segurado, o soldado poderia ter matado. Mas quando ela decide entregar nas mãos do Senhor, Deus vem com um milagre. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Deus operou um milagre naquele dia na vida dessa mulher, na vida de Joquebede. Agora, na história de Samuel também é interessante, porque Ana, a mãe de Samuel, era uma mulher estéril, não poderia dar à luz, não poderia gerar um filho. E naquela tradição, uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher amaldiçoada. As outras mulheres com certeza chegavam para Ana e falavam assim: Ana, o que você fez para receber essa maldição? Será o que os seus pais fizeram por ser uma mulher amaldiçoada? Eu imagino crianças agora, com crianças no colo, passando perto de Ana, assim: ei, Ana, infelizmente você não pode ter filhos, graças a Deus, Deus deu um filho para nós, hoje eu tenho 5 filhos. Aí vinha a outra aqui do lado e falava que tinha 3, a outra que tinha 10, a outra que tinha 5. Imagina para aquela mulher, olhando as mulheres judeias, todas com crianças no colo, e ela sem um filho para amamentar.
E para piorar a história, dentro da casa de Ana, naquele tempo era permitido a lei, ali o marido dela, Eucana, tinha mais uma esposa com o nome de Penina. Penina era mãe de filhos, e todo dia Penina, eu imagino Penina balançando a criança, falando assim: Ana, você é estéril, amaldiçoada. Eu tenho aqui os meus no colo, ó. Eu tenho os meus filhos para mostrar para o meu marido. E o que você tem para mostrar para ele? Chega um ponto que aquela mulher chorando, Eucana chega para consolar ela, diz assim: mulher, não basta eu como marido, ou seja, estou feliz contigo da forma que você é, não se preocupa com isso. Mas Ana tinha um sonho, o sonho de gerar um filho. E eu aprendo com essa mulher algo que se chama assim, inconformismo. Ela não se conformou com a situação que ela estava enfrentando. Ela poderia cruzar os braços e dizer: já que meu marido me apoia, já que meu marido falou que tudo bem, então eu não vou me preocupar com isso. Não vou mais esquentar a cabeça em ter um filho, já que eu sou estéril. A medicina já declarou isso e os médicos estudaram para isso. Então não vou me preocupar mais. Mas pelo contrário, essa mulher não se conforma com a situação e ela começa a chorar. E aqueles dias estava tendo festa na cidade, tinha festa e todos estavam festejando, e de repente ela sai dos festejos e ela sobe para o templo. E ali no templo ela começa a orar, ela começa a chorar. A palavra diz que ela derrama a alma dela naquele lugar, a tal modo que o sacerdote olha para ela e fala assim: mulher, você não tem vergonha de chegar aqui no templo embriagado uma hora dessa? A festa é lá embaixo, você vem para cá bêbada. Ela olha para o sacerdote e diz assim: não, meu senhor, eu não estou embriagado, mas estou derramando a minha alma. Estou aqui chorando aos pés do Senhor, porque tudo que eu mais quero é um filho, e eu não posso ter. Mas eu estou orando aqui para Deus porque eu creio no Deus de milagres. O sacerdote olha para ela e fala assim: mulher, que Deus possa fazer assim como está no teu coração. E ali ela faz um voto com Deus, dizendo: Deus, se eu achar graça diante dos teus olhos e o Senhor me der um filho, eu entrego nas tuas mãos. Passados alguns dias, vem o resultado. Ana está grávida e vai dar à luz uma criança. Imagina ela agora, amados, ela consegue conquistar o sonho de ser mãe, mas ela está gerando uma criança, e quando essa criança nascer e for desmamada, ela fez um voto com Deus, e ela vai pegar essa criança e vai entregar para o sacerdote criar. Os sacerdotes vão criar aquela criança e ela vai embora para a casa dela. O sonho que ela mais lutou para conquistar, aquela que ela pediu para Deus, ela está abrindo mão agora e está oferecendo no altar do Senhor. Quando Samuel nasce, mais uma festa acontece e eles comemoram a alegria do nascimento. Mas aquela mãe que estava amamentando, ela sabia que ela tinha um voto com Deus. E quando aquele voto foi cumprido, a criança já não estava mais sendo amamentada, ela pega aquela criança e leva para o sacerdote Eli, e ali oferece aquela criança ao Senhor no altar. A partir daquele momento, agora ela estava abrindo mão de Samuel para voltar para casa. Escuta, será que nós faríamos isso? Você está lutando por um objetivo, por um sonho, e depois que você conquista o teu sonho, Deus fala assim: agora me entrega. Eu estava falando hoje para o Marcos Vilela falando dos sonhos e dos projetos que ele tem. Eu falei: glória a Deus, Marcos, é isso aí mesmo. Aí eu falei para ele: Deus não gosta de Isaac magrinho, ele gosta do Isaac bem gordinho, né? Isso mesmo. Veja bem, amados, ela orou, ela clamou, Deus opera um milagre, mas ela fez um voto com Deus e ela cumpre aquele voto. Talvez se fosse ou eu ou você naquela situação ali de Ana, a gente ia abraçar aquela criança e ia falar assim: Deus, não leva a mal não, mas aquele dia o meu estado emocional estava totalmente abalado,
inclusive já tem um laudo médico, psiquiátrico aqui, que eu não estava bem nas minhas faculdades mentais, então eu falei como louca. Mas eu amo essa criança demais, eu não vou entregar ela nunca. Mas nós estamos aprendendo nessa noite que essa mãe, ela renunciou à maternidade para cumprir o propósito de Deus. Quantos estão me entendendo? O que tem em comum na vida dessas mulheres é um poder, elas tinham um poder na mão. Eu descobri um poder na mão dessas mulheres, amados. E sabe qual poder que eu descobri na mão delas? O poder de renunciar. Joquebede renunciou o filho, Ana renunciou no templo, mas Deus cumpriu o seu propósito na vida desses homens. Nos dias de Samuel, Samuel foi profeta e juiz, libertador da nação de Israel. Foi um grande homem de Deus, uma resposta de Deus naqueles dias. Amados, aprenda algo nessa noite. Tem situações, que será necessário você abrir mão para que Deus possa cumprir o propósito dele, o chamado dele. Tem coisas que você fala assim, é meu direito e eu não abro mão. E Deus, no fundo do seu coração, ele fala assim: entrega, renuncia. Porque na verdade, Deus não quer para si, mas Ele quer fazer através de si. Ele quer fazer através da sua vida. Amados, e hoje é dia das mães. E falando dessa história, narrando a história dessas duas mães, quando eu estava preparando esta palavra, eu comecei a meditar e lembrar que aqui na igreja também temos mães extraordinárias. Mães que têm feito diferença todos os dias na vida dos filhos. Quantos creem nisso? Aleluia! Mães extraordinárias que têm feito diferença na vida dos seus filhos. Amados, talvez você incline a sua cabeça e diz assim: pastor, eu não posso dizer o mesmo, porque infelizmente eu perdi a minha mãe muito cedo. Pastor, eu não posso dizer o mesmo que o senhor está falando, porque eu sofri o abandono, a rejeição. Amados, escuta, você não teve a oportunidade de escolher na família que você nasceu, mas você tem o poder de escolher o caminho que a sua família vai tomar. Quantos estão me entendendo? Em cima da história dessas duas mulheres, nós também podemos tomar a decisão de renunciar o que for necessário por amor a Deus. Nós podemos entender que por trás da vida de Moisés, um grande nome, um grande personagem da história bíblica, existe uma mãe que renunciou. Atrás da história de um grande homem, de um grande personagem bíblico como a história de Samuel, existe uma grande mãe que um dia sonhou em ter um filho no colo, e quando esse filho foi colocado no colo, ela também renunciou. Mães que fazem a diferença. Hoje a minha esposa postou um vídeo no WhatsApp, onde uma pastora estava falando sobre a mãe de John Wesley. Alguém viu esse vídeo? John Wesley foi um grande pregador que fez a diferença na história do planeta. Um grande avivalista. Amados, mas por trás da história desse grande avivalista, desse grande homem de Deus, existia uma mulher de oração, uma mulher que tinha temor de Deus e ensinou isso para a vida dos filhos. Quantos estão me entendendo? As histórias não relatam, a história de Moisés não relata como o marido se comportou, a história de Ana também não relata como Eucana se comportou após o nascimento, mas
Eu acredito, amados, que esses maridos foram fundamentais. Eu acredito que esses maridos, eles apoiaram as suas esposas nos momentos de maior dificuldade. A Bíblia não relata, mas eu consigo imaginar Joquebede colocando aquela criança no cesto e de repente o marido atrás, abraçando ela e falando assim: meu amor, eu estou contigo. Estamos juntos nessa. Ela, mas meu coração está doendo. Estamos juntos, meu amor. E ela colocando aquela criança. Eu imagino Ana agora levando o filho, cada passo que ela estava em direção ao templo, pensando que agora ela teria que entregar o filho dela para cumprir o voto. Eu imagino assim, Elcana do lado, falando assim: vamos para o templo, vamos cumprir o voto que você fez com o Senhor, louvado seja Deus. Estamos juntos nessa. Eu imagino esses maridos apoiando as suas esposas. Amados, homens que estão aqui nessa noite, tudo que mais as nossas esposas precisam é do nosso apoio. Amados, eu costumo dizer quando eu estou aconselhando o casal e de repente o marido: que minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, não sei o que, e começa a falar, não tem? Eu viro para ele e falo assim: cada um tem a esposa que merece. Como assim? Você está sentindo a sua esposa amarga? Dê para ela amor. Você está sentindo que ela está insegura? Transmita para ela segurança. Mostre que você está junto para o que der e vier. Como diz, no dia do casamento: até que a morte o separe, estou do teu lado. Quantos me entendem? Aleluia. Temos aqui alguns jovens na igreja. E eu acompanho, tenho 3 lá em casa. E eu acompanho o movimento deles. E esses dias lá em casa é interessante, com o lançamento de um filme chamado, como é o nome do filme? Guerra Infinita. Guerra Infinita. Lucas, Mateus, Rafaela, junto com as outras jovens também, vamos assistir o filme, eu também fui assistir. E comentam para lá, aquele super-herói, aquele personagem, e tal, que lança poder, teia de aranha e tal. Fiquei pensando durante a minha pregação sobre isso. Eu nem sabia que existia Marvel e DC Comics, não é isso? Meu pai, o Lucas estava me ensinando, eu falei assim: Lucas, eu não vi no filme A Mulher Maravilha. Ele falou: não, pai, ele pertence a um outro grupo. Eu falei: nem o Superman, por isso que eles apanharam tanto. Eu falei: não, porque ele pertence a outro grupo. Mas aonde eu quero chegar nisso? No filme, tinha ali naquele filme da Marvel, tinha uma mulher que se destacava, o nome dela era Viúva Negra. Ninja, batia em todo mundo. Também na DC Comics também tem uma mulher assim que se destaca, que é a Mulher Maravilha, não é? Chega lá com aquele bracelete dela, as balas estão vindo, ela está se defendendo com aquele chicotinho, com aquele laço e com aquele escudo. E preparando essa mensagem, eu fiquei pensando nessas mulheres, que são heroínas, são extraordinárias, e comecei a meditar na vida das nossas mães, das mulheres desta igreja. Na verdade, as verdadeiras heroínas estão aqui neste lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque nas noites de cólica e dor, quando você tinha a sua idade de 3 meses e você gritava no berço, uma heroína se levantava no meio da noite, e te colocava no colo, até a dor passar. De repente, quando vinha o vilão na fralda, eu lembro disso, eu tinha 3 filhos, quando eu pegava a fralda, o cabelo da nuca arrepiava. Meu Deus, era um momento tenso. A heroína se levantava para trocar aquela fralda. E quando chega aquela fase, que as crianças são pequenas, e é o primeiro dia de aula, a mãe se abaixa, o filho fala assim: vai lá, você nasceu para vencer, hoje é o seu primeiro dia de aula, e estou muito feliz com você. E a criança com lágrimas nos olhos. A mãe pega, vai lá
lá e leva na escola, espera ela entrar, hora que vê a resposta, mas se corre. Aí fica lá de longe olhando, observando se a criança vai ficar, se vai adaptar. Então essas são as verdadeiras heroínas. Parabéns para vocês, mamães. Glória a Deus. Então, nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, homem, mulher, jovem que está aqui, você tem uma heroína dentro da sua casa. Glória a Deus. Você tem uma heroína dentro da sua casa. Glória a Deus. Os casados que estão aqui, você tem uma mulher maravilha dentro da sua casa. Foi glória a Deus, muito bom, só os homens aí, né? Você tem uma mulher maravilha na tua casa. Jovens, crianças, adolescentes que estão aqui, você tem uma mulher maravilha na tua casa. Muito fraco aí, jovens, não tá, né? Vocês têm uma heroína dentro da sua casa. Sabe por quê? Eu, pensando e terminando o meu sermão, eu tenho uma mulher maravilha dentro de casa. Né? A Mulher Maravilha dos quadrinhos, ela usa uma tiara no cabelo. A minha também usa uma espiritual, porque ela é princesa do Senhor Jesus. Glória a Deus. A dos quadrinhos, ela tem um bracelete para se defender das balas. A minha, ela tem, levanta as mãos para o céu e fala assim, em nome de Jesus, para apagar os dardos inflamados do inimigo. A dos quadrinhos, ela usa uma cordinha, um laço, e de repente eu vejo a minha esposa orando dentro de casa e fala assim, está amarrado em nome de Jesus. A mulher dos quadrinhos, a Mulher Maravilha dos quadrinhos, ela usa o escudo, e a minha usa o escudo da fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. É essa Mulher Maravilha que você tem dentro da sua casa. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia.